Por 3 anos, a única comunicação que tive com meu pai foi o silêncio ensurdecedor de um telefone que nunca tocou. Nossa relação, antes um bordado de ligações de domingo de manhã e risadas compartilhadas, foi despedaçada no dia em que escolhi meu próprio caminho em vez do dele. Agora, em meu apartamento estéril na cidade, um envelope branco e impecável repousava sobre a mesa de centro. Um fantasma de uma vida que eu acreditava estar enterrada. Era dele. Meu coração batia descompassado, um tambor frenético contra as costelas. Um coquetel de esperança e medo corria pelas minhas veias. Estendi a mão para a carta, os dedos trêmulos com 3 anos de desculpas não ditas e saudade acumulada. Estava prestes a rasgá-la para finalmente ouvir sua voz de novo quando uma sombra caiu sobre mim. Espere. Uma voz cortante atravessou o ar. Era meu avô bilionário, Arthur. Seus olhos, normalmente gentis, agora se estreitavam com uma suspeita gelada. Não abra isso. Ainda não. Olhe com atenção, Ava. Você não consegue ver? Obedeci, minha empolgação se transformando em um medo frio e rastejante. A caligrafia era perfeita. Perfeita demais. O que vi em seguida não apenas me chocou. Despedaçou a frágil esperança que eu havia guardado por tanto tempo. A carta era fina, o papel firme e caro, diferente do papel de cartas levemente gasto que meu pai costumava usar. Sua caligrafia, aquele traço familiar que eu praticava imitar quando criança, estava ali na frente. Passei o dedo pelas voltas cuidadosas do meu nome, pela inclinação elegante do D em Undead, e um nó se formou na minha garganta. 3 anos. Já tinham se passado 3 anos desde que saí daquela casa e entrei em minha nova vida. Uma vida onde minha ambição era um símbolo de orgulho, e não uma fonte de decepção. 3 anos vivendo em um mundo que celebrava minhas conquistas, enquanto uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação simples do homem que me ensinou a andar de bicicleta e a amar o cheiro de serragem. Meu avô Arthur permanecia em silêncio ao lado da mesa de centro. Sua presença era um contraste gritante com o turbilhão de emoções dentro de mim. Foi ele quem financiou meu empreendimento, quem enxergou meu potencial quando meu pai só via uma traição à tradição da família. Mas nem mesmo ele conseguia preencher o vazio deixado por aquele silêncio. É mesmo dele, vovô, sussurrei, a voz embargada pela emoção. Olhe o endereço de remetente. É a antiga caixa postal dele. Ele se lembra de mim. O olhar de Arthur era firme, sua expressão indecifrável. Ele se lembra de você. Claro que se lembra, disse, com uma voz mais suave do que eu esperava. Mas isso não significa que seja o que você pensa. Ele pegou o envelope da minha mão com delicadeza, seus dedos longamente treinados o virando, examinando cada detalhe com o olhar atento de um homem que construiu um império notando que os outros deixavam passar. O que há de errado? Perguntei, uma ponta de defesa surgindo no meu tom. Meu coração implorava para que aquilo fosse um verdadeiro ramo de oliveira, um sinal de que o homem rígido e tradicional que eu conhecia estava finalmente pronto para perdoar. Arthur apontou para o selo, um genérico, produzido em massa, e depois para a caligrafia novamente. A inclinação está errada. Olhe com atenção. A escrita de Robert sempre pendia levemente para a direita, resultado de um pulso quebrado que ele teve quando menino. Esta aqui é perfeitamente reta. E a pressão? Acrescentou, passando o polegar e o indicador sobre as letras no envelope. Robert sempre escrevia com a mão pesada. Estas letras são leves demais, delicadas demais. É uma imitação, Ava. Muito bem feita, mas ainda assim uma imitação. Meu estômago revirou, o calor esperançoso que eu havia sentido instantes antes deu lugar a um nó frio e duro de temor. Eu queria discutir, defender minha frágil esperança, mas ao olhar novamente para o envelope, vi o que ele queria dizer. As pequenas falhas, quase imperceptíveis, estavam ali, me encarando como uma traição. A caligrafia perfeita e sem falhas era uma mentira e, com ela, minha fantasia de reconciliação começou a desmoronar. Meu coração martelava contra as costelas, num ritmo doloroso e irregular. A fria realidade das palavras do meu avô se instalou sobre mim, gelando-me até os ossos. Uma imitação, ele havia dito, e a palavra ecoava no silêncio do cômodo. Minha mão, que antes ansiava por sentir o papel, agora era tomada por uma repentina repulsa. Isso não era um ramo de oliveira.
Era uma mentira, cuidadosamente construída para imitar a esperança que eu tanto desejava. Vamos abrir, disse Arthur, sua voz dura, sem qualquer traço da suavidade de antes. Ele já não era mais o avô gentil. Era o bilionário astuto que eu via nos noticiários. O mesmo que destruía acordos de negócios com um único fato brutal. Precisamos saber que tipo de jogo estão jogando. Meus dedos tremeram ao mexer na aba do envelope. O papel parecia pesado, ameaçador em minhas mãos. Eu queria acreditar que fosse um engano, uma confusão inocente, mas lá no fundo um novo tipo de medo começava a se formar. Rasguei o envelope e retirei uma única folha de papel. Ao desdobrar a carta, meu fôlego falhou. As palavras eram simples, digitadas, sem nenhum traço de sentimento pessoal. Não havia um "a minha querida Ava" ou "a sinto sua falta". Apenas um texto frio, duro. Querida Ava, preciso desesperadamente da sua ajuda. Estou em uma situação financeira crítica e enfrentando um prazo para conseguir uma grande quantia de dinheiro ou perderei tudo. Os últimos 3 anos foram difíceis e minha situação se tornou insustentável. Minha conta bancária foi comprometida e preciso que você transfira $50.000 para este número de conta para evitar um desastre total. O tempo é crítico. Por favor, não telefone. Lamento que tenha sido necessária esta crise para que eu entrasse em contato. Com amor, seu pai, Robert. Li a carta em voz alta. Minha voz soava plana, oca. As palavras finais. Seu pai amoroso, Robert, soava como uma piada cruel, uma faca girando na ferida do nosso silêncio. Arthur pegou o papel das minhas mãos. Ele não precisava ler. Já tinha visto o suficiente. A ausência de um cumprimento pessoal, o pedido genérico de dinheiro, o tom frio e impessoal, tudo gritava golpe. A carta era uma obra-prima de manipulação emocional, feita para explorar minha culpa e meu desejo desesperado de reencontro. Era uma arma, e estava apontada diretamente para o meu coração. Minhas mãos começaram a tremer com uma energia furiosa, em contraste gritante com a esperança que eu sentirá momentos antes. Não era meu pai tentando fazer contato. Era alguém que conhecia nossa história, que sabia do nosso afastamento e estava usando minha dor contra mim. A ousadia disso era de tirar o fôlego. Alguém sabe da nossa história, murmurei, as palavras quase um sussurro. Eles sabem do silêncio. Sabem sobre meu pai e eu. Arthur assentiu, o semblante sombrio. Eles sabem, e estão se aproveitando disso. Mas não vamos deixar. Seus olhos, normalmente afiados pela ambição, agora brilhavam com um relance feroz de proteção. Isso não é só sobre dinheiro, Ava. É um ataque direcionado. Alguém estudou nossa família, nossas fraquezas, e nós vamos descobrir quem é. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão com meu avô que ia além do nosso amor em comum pelos negócios. Era uma fúria compartilhada, um propósito compartilhado. A carta, antes um símbolo de esperança, agora era uma pista. O jogo havia começado. A carta, agora uma peça de evidência e não mais um objeto de saudade, repousava entre nós. Meu avô, Arthur, pegou o celular, os dedos deslizando rápidos pela tela. Ele era um homem de ação e, no mundo dele, um problema só deixava de ser problema quando estava sendo resolvido. Tenho um contato na delegacia, disse, a voz baixa e séria. Vou pedir para investigarem isso. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Não, vovô, falei, uma determinação repentina endurecendo minha voz. Ainda não. Isso é um assunto de família. Se envolvermos a polícia agora, pode ficar confuso. Precisamos descobrir a verdade nós mesmos primeiro. Arthur hesitou, um lampejo de surpresa nos olhos. Ele esperava que eu estivesse emocional, talvez até quebrada. Mas, em vez disso, ele viu um fogo que não enxergava desde o dia em que abandonei os negócios do meu pai. O que você tem em mente? Ele perguntou. Expliquei que quem fez aquilo sabia do nosso afastamento, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Sabiam dos 3 anos de silêncio. Isso significava que não era um golpista qualquer. Era alguém próximo ao meu pai. O silêncio pairou pesado no ar. Nós dois sabíamos quem era o suspeito mais provável. Susan, a ex-esposa do meu pai.
Uma manipuladora nata, que sempre me desprezou, me vendo como uma ameaça à posição dela na família e ao acesso ao nosso dinheiro. Eu tinha uma péssima sensação de que era ela a mente por trás disso. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo com o meu pai, continuei. Eu não posso simplesmente ligar para ele. Ele pode não acreditar em mim ou, pior ainda, pode estar sob a influência da Susan. Ótimo. Não ligue para ele, concordou Arthur. Vou colocar meu investigador particular nisso. Ele pode descobrir sobre a Susan e o que tem acontecido na vida do seu pai. Eu tenho meus próprios recursos, retruquei, pensando na minha rede de amigos expertos em tecnologia. Posso fazer uma investigação profunda nessa carteira de criptomoedas. Ver se está ligada a ela. Arthur sorriu de leve. Um brilho de orgulho em seus olhos. Você é mesmo minha neta, disse. Palavras que antes eram motivo de conflito entre mim e meu pai agora soavam como um distintivo de honra. Trabalhamos pelas horas seguintes, curvados sobre meu laptop, nossa fúria compartilhada alimentando nossa eficiência. O rastro digital era fraco, mas estava lá. Meu amigo conseguiu rastrear a carteira de criptomoedas até um servidor em um local remoto, mas o endereço de IP levava a um proxy. Ainda assim, era um começo. Enquanto isso, a equipe de Arthur trabalhava rápido. Algumas horas depois, ele recebeu uma mensagem de texto: o divórcio de Susan e Robert foi finalizado há 6 meses. Susan recebeu um acordo significativo, mas parece que já gastou a maior parte. Os registros financeiros recentes mostram transferências grandes e frequentes para diversos cassinos online. Meu sangue gelou. Susan não tinha apenas enganado meu pai. Ela o havia destruído. Meu coração afundou não pelo dinheiro, mas pelo homem que agora estava sozinho e vulnerável, vítima da própria pessoa que escolhera em vez de mim. E agora, ela tentava me usar para terminar o serviço. O jogo estava em andamento. E desta vez, eu não estava jogando apenas para vencer. Eu estava jogando por uma família que pensei ter perdido para sempre. A raiva era um nó frio e duro no meu estômago. Tinha substituído a esperança, o medo e a angústia. Agora, tudo o que restava era uma necessidade ardente de justiça. Susan não tinha apenas trapaceado meu pai. Ela havia transformado nossa dor em arma, usando 3 anos de silêncio como ferramenta para alcançar seus próprios fins gananciosos. Ela precisava ser detida. Ela é uma mestre da manipulação, disse Arthur, a voz tensa. Está contando com o fato de que estarei tão desesperada por reconciliação que vou transferir o dinheiro sem fazer perguntas. Ela acha que é intocável. Então vamos provar que ela está errada, respondeu Arthur, o rosto rígido como pedra. Vamos armar uma armadilha. Marcamos um encontro. Usei um celular descartável para mandar mensagem ao número indicado na carta, fingindo estar abalada, mas disposta a ajudar. Disse ao meu pai que faria primeiro uma transferência em dinheiro, de valor menor, como teste, e que queria me encontrar pessoalmente para discutir o restante. Susan, provavelmente desesperada por dinheiro, caiu na armadilha. Sugeriu um café discreto no centro da cidade. No dia seguinte, cheguei ao café com Arthur, que se acomodou algumas mesas atrás, misturando-se à multidão. Eu estava nervosa, mas firme em minha decisão. Observei quando Susan entrou, o rosto perfeitamente composto, um ar de preocupação ensaiada. Usava um casaco de grife e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais que meu primeiro carro. Sentou-se, abriu um sorriso falso e adocicado, e senti meu sangue gelar. Ava, querida, que bom te ver, disse ela, a voz carregada de falsa sinceridade. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Seu pai está em uma situação terrível. Inclinei-me para a frente, as mãos entrelaçadas com força sobre a mesa. Corta a encenação, Susan, falei, a voz baixa e firme. Eu sei que não foi meu pai quem escreveu aquela carta. O sorriso de Susan vacilou por uma fração de segundo antes de ela recuperar a pose. Ava, não sei do que está falando. Só estou tentando ajudar o seu pai. Você está tentando ajudar a si mesma, retruquei. Tem nos rastreado, não é? Sabia da briga, dos 3 anos de silêncio. Falsificou a caligrafia dele e manipulou uma situação desesperadora em benefício próprio. A carteira de criptomoedas, a emergência inventada, tudo é coisa sua. Os olhos dela endureceram.
Eu não sou a pessoa que abandonou a própria família, Ava. Seu pai ficou perdido sem você. Eu fui a única que esteve lá por ele. Você esteve lá para sugá-lo até a última gota, respondi, sentindo a fúria subir. Retribuí, as palavras carregadas de uma fúria que eu não conseguia conter. Você tirou tudo dele e agora está tentando tirar mais de mim. Você é uma sanguessuga, Susan. Uma parasita patética e gananciosa. A cor sumiu do rosto dela. Susan olhou ao redor, percebendo que sua encenação havia falhado. Eu não sei quem você pensa que é, mas você não tem provas. Provas? Soltei uma risada seca e amarga. Temos o endereço, a análise da caligrafia feita por um perito e um rastro de papel mostrando suas enormes dívidas de jogo. Temos tudo. A fachada de calma de Susan se despedaçou. Ela se levantou, derrubando a cadeira, e tentou fugir. Mas, quando chegou à porta, 2 policiais que Arthur havia chamado discretamente bloquearam sua passagem. Susan Miller, você está presa por fraude, disse um deles. Observei enquanto colocavam as algemas nela. O rosto de Susan era uma máscara de ódio e derrota. Todo o café assistia à cena, e, por um momento, senti uma mistura estranha de triunfo e tristeza. Eu havia vencido, mas a vitória parecia vazia, porque o verdadeiro inimigo não era a mulher sendo levada algemada. O verdadeiro inimigo tinha sido o silêncio. E agora eu teria que enfrentar o homem que o havia criado. Depois que Susan foi levada, a adrenalina que havia me sustentado nas últimas horas começou a se dissipar, deixando em seu lugar um vazio profundo. A vitória parecia vazia, sem a satisfação que eu esperava. Eu havia vencido uma batalha, mas a guerra pela minha família estava longe de acabar. Meu avô, Arthur, pousou uma mão suave em meu ombro. Ela foi resolvida, disse ele, em voz baixa. Agora, e o seu pai? Meu coração doeu. A simples ideia de enfrentá-lo, de contar a ele sobre a traição de Susan, me enchia de uma mistura complexa de raiva e tristeza. Eu estava furiosa por ele ter sido tão facilmente enganado, por ter escolhido uma mulher como Susan em vez de mim, e por ter deixado nossa relação definhar. Mas, por baixo dessa raiva, havia uma tristeza profunda pelo homem que havia se perdido. Dirigi até a casa do meu pai, um lugar em que eu não pisava havia 3 anos. A entrada familiar, os arbustos de rosas que ele sempre cuidava. Tudo estava exatamente como eu lembrava. E, ainda assim, parecia estranho, distante. Subi até a porta da frente, minha mão pairando sobre a campainha, tomada por um medo paralisante. E se ele não quisesse me ver? E se estivesse tão consumido pela culpa e pela vergonha que batesse a porta na minha cara? Respirei fundo e apertei a campainha. O som ecoou. Um som que antes significava bem-vinda em casa agora parecia um aviso final. Meu pai abriu a porta, e a visão dele fez meu coração parar. Ele era apenas a sombra do homem que eu lembrava. Os ombros caídos, os olhos cansados e ocos. E aquele sorriso vibrante de antes havia desaparecido, substituído por uma tristeza profunda. Ele parecia mais velho, mais frágil e completamente derrotado. Ava, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. O que está fazendo aqui? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Pai, precisamos conversar. Ele me olhou, e por um instante, vi um lampejo de desconfiança em seus olhos. Isso é sobre a carta? Eu não sei do que você está falando, Ava. Por favor, vá embora. Ele começou a fechar a porta, mas coloquei minha mão para impedi-lo. Pai, eu sei que não foi você, falei, as palavras saindo sem controle. Foi a Susan. Ela foi presa. Ela também estava te enganando. Ela levou tudo. O rosto dele empalideceu. Ficou parado por um longo momento, uma tempestade de emoções passando por sua expressão. Então a represa rompeu. Ele começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto desabava nos meus braços. Ela levou tudo, Ava soluçou. Ela levou a casa, o negócio, minhas economias. Ela levou tudo. Eu o segurei, minhas próprias lágrimas molhando seu ombro. A raiva que eu havia sentido por 3 anos evaporou, substituída por um imenso sentimento de amor e compaixão. Ficamos ali por muito tempo, 2 pessoas despedaçadas se agarrando uma à outra.
A verdade finalmente exposta e o longo silêncio doloroso, finalmente, chegava ao fim. Passamos as horas seguintes na casa do meu pai. O silêncio já não era uma barreira, mas um espaço preenchido por luto compartilhado e desculpas não ditas. Meu pai, Robert, olhou para mim com uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter deixado Susan enganá-lo, e alívio por eu estar finalmente ali. Ele me contou tudo, sua voz soando como uma confissão crua de um homem que havia perdido o rumo. Eu estava tão sozinho depois que você foi embora, confessou, com os olhos fixos no espaço vazio onde antes ficavam nossas fotos de família. A Susan entrou na minha vida no momento perfeito. Ela me fez sentir necessário. Disse que entendia meus valores, minhas tradições. Disse que você tinha abandonado tudo isso, e também a mim. Meu coração doeu por ele. Ela era uma mestra da manipulação, pai. Sabia exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Eu sei disso agora, disse ele, as palavras pesadas de arrependimento. Quando ela pediu o divórcio, achei que era um erro terrível. Mas então vi os extratos bancários, o dinheiro, tudo havia desaparecido. Todas as economias de uma vida inteira sumiram. Ela levou tudo. Confessou que tinha sido orgulhoso demais para contar a alguém, especialmente para mim. Vivia em negação, envergonhado demais para admitir que havia sido enganado com tanta facilidade. A carta, explicou, foi uma última tentativa de se aproximar de mim, mas ele não sabia como. Susan tinha encontrado seu velho diário, com rascunhos das cartas que ele me escreveu ao longo dos anos, e usou sua dor para criar a mentira perfeita. Ela sabia que eu queria falar com você, sussurrou. E usou isso contra mim. Usou nosso silêncio como uma arma. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Percebi que meu pai não era apenas vítima do golpe de Susan, mas também de seu próprio orgulho e de um coração partido. Nós dois tínhamos estado sozinhos, mas cada um preso em sua própria solidão. Me desculpa, pai, disse eu, a voz embargada pela emoção. Eu deveria ter estado aqui. Deveria ter tentado mais para compreender. Não, Ava, respondeu ele, com os olhos tomados por uma nova clareza. Eu é que fui teimoso. Eu é que me recusei a enxergar que a sua felicidade era mais importante do que minhas tradições. Eu deveria ter te apoiado, não te afastado. Conversamos por horas. A represa construída entre nós durante 3 anos finalmente se quebrou. Falamos sobre tudo, a briga, o silêncio e a dor que cada um carregava. Já não éramos mais 2 pessoas separadas, mas 2 metades de um todo finalmente reunidas. Quando o sol começou a se pôr, percebi algo. A carta, o golpe e a dor dos últimos 3 anos tinham sido parte de uma jornada terrível, mas necessária. Foi preciso uma mentira para revelar a verdade e uma tragédia para nos unir novamente. Havíamos perdido muito, mas nos reencontramos e, dessa vez, sabíamos que o amor entre nós era mais forte do que qualquer mentira ou silêncio. O sol já havia desaparecido há muito tempo, e a sala de estar do meu pai, antes tão familiar, agora parecia um santuário. Sentamos juntos, não mais como 2 pessoas separadas por 3 anos de silêncio, mas como uma família que finalmente havia encontrado o caminho de volta. O ar já não estava pesado de tensão, mas preenchido por um novo tipo de compreensão silenciosa. E quanto a Susan? Meu pai perguntou, a voz ainda um pouco rouca. Ela vai para a prisão? Ela foi presa por fraude, respondi. E está enfrentando acusações sérias. A equipe jurídica do vovô está cuidando de tudo. Ela não vai poder machucar você nem mais ninguém. Um suspiro de alívio suavizou seu rosto. Obrigado, Ava, disse ele, a voz carregada de gratidão. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria de você, pai, respondi, com a voz embargada. Família não faz isso. Só nos perdemos por um tempo. Passamos o resto da noite conversando, não sobre o passado, mas sobre o futuro. Contei a ele sobre meu trabalho, meus sucessos e minhas dificuldades. Ele ouviu com o coração aberto e um novo brilho de orgulho no olhar. Contou-me sobre sua vida depois que eu fui embora, sobre a solidão, e sobre o erro de ter deixado Susan entrar em sua vida. Admitiu que havia estado tão obcecado em preservar seu legado que quase perdeu a única coisa que realmente importava, eu. Sempre achei que ser pai significava passar um legado adiante, disse ele, com os olhos marejados.
Mas agora percebo que ser pai é permitir que os filhos construam o próprio. Estou tão orgulhoso da mulher em que você se tornou, Ava. Você é forte, independente e lutou por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesmo. As palavras foram um bálsamo para minha alma, curando uma ferida que eu havia carregado por 3 anos. Decidimos dar um passo de cada vez. Eu o ajudaria com sua situação financeira, e ele me ajudaria com a minha emocional. Reconstruiríamos nossa relação não sobre um alicerce de tradições e expectativas, mas sobre amor e confiança. Quando eu estava prestes a ir embora, meu pai me interrompeu. Ava, disse ele, sei que não posso desfazer o passado, mas quero escrever uma carta para você. Uma carta de verdade, cheia de tudo que eu quis dizer nesses 3 anos. Sorri, um sorriso genuíno, sincero, que alcançou meus olhos. Eu adoraria isso, pai, respondi. Adoraria muito. Saí de sua casa naquela noite não com tristeza, mas com esperança. O silêncio havia sido finalmente quebrado. A carta falsa, que antes simbolizava a traição, tinha se transformado em um catalisador para nossa reconciliação. Foi uma jornada dolorosa, mas valeu a pena porque, às vezes, é preciso uma mentira para revelar a verdade, e uma tragédia para nos trazer de volta para casa. Dias viraram semanas. E o silêncio que antes definia minha vida foi substituído pelo ritmo reconfortante de telefonemas regulares e jantares compartilhados. A voz do meu pai, antes distante e estranha, agora soava mais forte, cheia de um novo tipo de esperança. Ele começou a reconstruir sua vida, não com a intenção de voltar a ser o homem que era, mas com o desejo de se tornar um homem melhor. Eu o ajudei com suas finanças. Uma tarefa que antes parecia um fardo agora soava como um privilégio. Trabalhamos juntos, lado a lado. E, ao fazermos isso, reconstruímos nossa confiança. Ele já não era mais o homem teimoso e orgulhoso que eu havia deixado para trás. Era um homem que havia sido humilhado pela traição, mas não quebrado. Um homem finalmente disposto a admitir seus erros e seguir em frente. Um dia, recebi um pacote pelo correio. Era um grosso diário encapado em couro, do tipo que eu adorava quando criança. Abri e vi a caligrafia familiar do meu pai na primeira página. Não era a escrita falsa e perfeita da carta de golpe, mas sua verdadeira caligrafia, imperfeita e levemente inclinada para a direita. Minha querida Ava, a carta começava. Sei que palavras não podem compensar 3 anos de silêncio, mas espero que isso seja um recomeço. Sinto muito por tudo. Eu estava tão apavorado em perder meu legado que quase perdi você. Mas você, minha filha, é o meu legado. Sua força, sua independência, sua bondade. Esse é o legado do qual mais me orgulho. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu lia a carta, cheia de tudo aquilo que ele quis me dizer durante 3 anos. Era uma carta de desculpas, de amor e do profundo arrependimento de um pai. Era uma carta que simbolizava um novo começo, um novo capítulo em nossas vidas. A fraude havia sido um acontecimento terrível e doloroso, mas também necessário. Ela nos obrigou a encarar a verdade, a confrontar nossa dor e a reconstruir nossa família do zero. Aquilo nos ensinara que o amor não é sobre perfeição, mas sobre perdão. Nos ensinara que o silêncio é uma arma, mas uma voz compartilhada é um presente. Ao segurar a carta, eu sabia que os 3 anos de silêncio não tinham sido em vão. Tinham sido uma jornada sombria e difícil, mas que nos conduziu até este momento, um momento de reencontro, de cura e de um amor mais forte e resiliente do que jamais fora. Não éramos apenas uma família novamente. Éramos uma família que havia sido posta à prova e que a superara. E isso, percebi, era o maior legado de todos.